o sucesso, muitas das vezes, não está naquela porta que você vai abrir, está naquela porta que você deixou aberta. Exato. Você vai poder passar por ela novamente. Bem-vindo ao nosso segundo episódio de Um Café e uma História. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui um empresário, empreendedor que fez uma ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. Saulo Campos, ele é do setor de automotivos, porque ele trabalha na parte de vendas de veículos nos Estados Unidos e no Brasil. E também ele uniu um outro setor, que é o setor imobiliário, que é para os investidores aqui dos Estados Unidos, aí no Brasil. Com vocês e comigo, Saulo Campos. Bem-vindo, Saulo. Obrigado, viu? Obrigado, Mila. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder dividir um pouco da história, né? Da minha história, né? De vida, né? Com todos essas pessoas que vão ver e aonde vai chegar, né? Essa mensagem. É um Saulo, prazer. eu que agradeço. O prazer é sempre em receber você aqui também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal, olha o alinhamento dessa Land Rover. Eu quero falar para você, gente, olha isso aqui. Olha, moçada. Olha só essa Land Rover. Pessoal, eu quero convidar vocês para ouvir um especialista em venda de carros. Saulo Campos, aqui no estado de Massachusetts, é o primeiro profissional que eu conheço que trabalha com carros especializados. Sabe aquele carro que você está buscando? Por exemplo, uma Land Rover diferente, com um câmbio automático diferente, com uma roda totalmente diferente, com um motor totalmente trabalhado, mexido. Imagina aquele carro personalizado. Esse é o cara. Saulo, vende pra gente aí essa Land Rover. Não, vender uma Land Rover dessa coisa mais simples, né? Eu queria agradecer pelo presente maravilhoso. Essa aqui é uma Range Rover Sport, tá? Ela é o modelo Autobiography. Por quê? Você não sabia, né? Não, claro Ela é que não. Autobiography. Essa aqui é a série mais completa da Range Rover, né? Que vem com essas faixas do lado. É um carro mais executivo, tá? Carro super executivo. Ela combina comigo então, Saulo. Sim, sim. Ela realmente combina com você, porque você é uma pessoa que tem um perfil executivo. Obrigada. Então, eu vendo muito esses carros, entendeu? A Range Rover ela tem, né, vários modelos, né, no segmento da marca. E realmente é um carro que entrega imponência, é um carro que entrega respeito e é um carro que ajuda a fechar negócios. Ah, muito bom. Então eu Literalmente. preciso, comprar a minha Land Rover Isso. com o Saulo. Saulo, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está há quantos anos no ramo de venda de automóveis aqui nos Estados Unidos? Olha só, Miriam, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu cheguei em 2003, né? Logo quando eu cheguei, né, eu trabalho com carro desde os meus 16 anos de idade, né? Você fala na parte de mecânica. Na parte de mecânica, legal. envolvido com o carro, né? Sim. Na parte, eu comecei como mecânico, né? No Brasil. Então, lá no Brasil, eu trabalhava numa agência de carros, tá? Chamava Motovel. Motovel. Que hoje ela era administrada por um cara muito business, né? Sou Emílio Frois. Então eu trabalhei com ele, ele me deu a oportunidade, eu era novo, eu tinha a minha permissão ainda, né? A minha carteira era aquela permissão há muitos anos atrás, não sei se ainda é hoje, você tirava a carteira, você tinha um ano de permissão para depois você pegar a carteira. E geralmente as pessoas não contratavam nessa Permissão. nessa época, porque era um risco muito grande de você bater um carro, de você colidir um carro. E o senhor Emílio me deu essa oportunidade, né? Essa oportunidade. E foi lá de onde começou, né? Verdadeiramente brotou esse sonho dentro de mim. E eu trabalhava
na área de entrega dos carros, higienização dos veículos, entendeu? Eu era meio que um faz-tudo, mas direcionado nisso. Olhava a questão de motor, checava se o carro tinha sido trocado o óleo e fazia ali aquele relatório completo. Então foi onde tudo começou, lá atrás. Então, observando o início do que você está relatando aqui pra gente, a gente pode observar que você começou conhecendo todo o processo do carro até você conquistar essa posição de venda. Exatamente, exatamente. Perfeito. Tá? Por isso que ele é um especialista. Porque não só administra bem a parte do conhecimento de uma venda, mas também o Saulo administra a parte da mecânica. Vocês podem ver nos vídeos dele que ele está sempre ali na oficina, direcionando ali, né, a equipe dele. Então, isso é um diferencial para quem conhece o trabalho do Saulo. Então, o que acontece? Igual você mencionou, eu entendo, né, eu sou um especialista, eu sou especializado em compra, tá? Eu sou especializado em venda e manutenção, tá? Sim. Eu abordo realmente toda a área que envolve um carro, tá? Por exemplo, eu sei o porquê exatamente que esse farol está aceso. O porquê que ele está aceso. Eu sei porquê a roda freia. Eu sei porquê quando pisa no freio, a lanterna de freio acende. Então, é um mundo meu. Então, isso me trouxe muito sucesso, né? Porque, realmente, eu não só vendo carro. Eu sempre digo, eu não só vendo carro. Eu entrego o sonho das pessoas que me procuram. Eu pego toda a minha experiência. Quando uma pessoa chega a me pedir um carro desse, ela tem condições de ir em qualquer lugar. Ela pode. Geralmente, quem compra Range Rover, ela está começando a ir ela começou a entender o próximo nível. Sim. Né? O que o carro vai entregar. Sim. Porque o carro, ele é um símbolo de status. E eu quero compartilhar aqui que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Saulo por um período de tempo e eu aprendi algumas coisas muito interessantes com o Saulo. Uma das coisas que eu aprendi com ele é exatamente o que ele falou agora, sobre conectar o veículo com a pessoa. Então, ele tem a habilidade de ler o perfil do cliente dele. Exatamente. E conectar esse cliente dele ao veículo. E o interessante é que não é só nessa conexão. Então, ele entende qual é a intenção do cliente quando o cliente vai buscar um conhecimento a mais do carro e às vezes não tem. Então, muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo aí no Brasil, querem buscar por um carro, mas não conhecem sobre o carro. Não conhecem por que aquele carro combina com aquele estilo de pessoa. E isso é o diferencial do Saulo. Quando eu trabalhei com ele, eu entendi um pouquinho sobre o que é a destreza dele no trabalho, não só na área de venda, mas de manutenção. Mas eu conheci também a resiliência dele na negociação. Porque às vezes as pessoas não conhecem só não sobre o carro, mas também não conhecem sobre o processo de compra. Aqui nos Estados Unidos é uma parte diferente do Brasil o processo de compra. Eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com o Saulo, eu consegui entender o processo de compra que eu não tinha entendido quando eu comprei o meu primeiro carro. Porque tem toda uma fase, Saulo. Você pode explicar um pouquinho pra gente como que é essa fase da compra de um carro? Sim, com certeza. Hoje, os Estados Unidos, ela é muito diferente do Brasil. Sim. E é totalmente assim, simples, simplificada. Existe várias situações, né? Existe a questão da documentação de cada cliente, né? Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa, um empresário que eu lido diretamente com a minha comunidade brasileira e eu sou muito feliz e super ocupado. A gente atende, né, atendia vários americanos também, comunidade hispana, atendo várias pessoas hispanas, americanas, mas o meu foco era, porque você tem que ter um foco, o meu foco era resolver o problema da minha comunidade, era resolver o problema de quem me procurava, entendeu? Porque quem me procurava, ele vinha com um problema, e eu me via na solução em resolver aquilo. Sim. Tá? E qual que era o seu problema, né? Eu sempre qual que é o seu problema? O que você precisa? Eu preciso de um carro, mas eu só tenho o meu passaporte. Aí era uma situação, né? Sim. Ok, então a gente vai qualificar você, qual carro que você busca, qual carro que você deseja. Todo mundo quando chega do Brasil tem um desejo, né?
desejo é ter um Range Rover. E muitas das vezes as pessoas chegavam no escritório, você já presenciou, que ela tinha um desejo de comprar uma Range Rover e ela tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. E de um jeito muito delicado, muito carinhoso, eu sempre explicava para aquela pessoa e eu perguntava, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho na construção. Por que você trabalha na construção? O porquê que você acha que você tem que ter uma Range Rover agora? Ah, você acabou de chegar, a Range Rover é um carro maravilhoso, mas a manutenção desse carro, ela é uma manutenção alta, né? Pô, aí eu sempre falava, posso te dar exemplos? Aí a pessoa, não, sim, por exemplo, uma troca de óleo de uma Range Rover varia na faixa aí de 300 até 500 dólares toda vez que você for trocar. A sua condição de compra, o que você tem, que é o seu down payment, ele não chega na condição de você comprar um Range Rover. Mas eu tenho esse Honda Civic aqui para você, que você vai qualificar nesse carro, e esse carro, ele vai fazer você chegar nesse. Mas primeiro, você tem que passar por esse caminho aqui. E Saulo, você está falando uma coisa muito interessante, que isso gerava uma grande frustração nas pessoas. Sim. E gera ainda, né? E gera ainda, sim, até hoje. E agora a gente consegue compreender, com algum tempo já de vivência nos Estados Unidos, o que o Saulo está falando. Mas quando você chega aqui e você vem buscar uma Land Rover e você sai dali com um Honda Civic, não é fácil lidar com essa questão. É uma frustração. Porém, a destreza do Saulo é fazer o cliente dele compreender isso. Por quê? Porque existe um momento em que você está chegando nos Estados Unidos e existe um período em que você vai começar uma projeção de uma nova vivência. Exatamente. E é essa vivência que eu quero conversar com você agora. Puxando já o que você falou sobre esse período em que as pessoas precisam entender que hoje elas estão aqui e precisa de um processo para que ela conquiste essa Land Rover no futuro, eu quero conversar com você. Então, voltando um pouquinho da sua história, você começou então a trabalhar na área de manutenção, e aí você estava no Brasil, ok, trabalhando ali. Quando foi que você teve esse despertar de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos? Como é que foi isso? Muito interessante essa pergunta. Muito Então interessante. Eu tenho certeza que essa pergunta vai roubar sorrisos de todo mundo que vê o vídeo. Então tá bom, vamos lá. Eu era apaixonado por moto. Certo. Tá? E o meu pai, que é um cara assim, porra, eu falar do meu pai, eu não quero emocionar, meu pai é um cara maravilhoso. Meu pai é um homem assim, que foi um exemplo de um homem tão grande pra mim. Miriam, eu nunca vi ninguém levantar a voz pro meu pai. Eu nunca vi ninguém cobrar o meu pai. Sabe, meu pai sempre foi do comércio. Então ele sempre foi um cara muito rígido e certo, Correto. pelo certo, correto, né? Sim. Então, e eu lembro que o meu pai, ele nunca foi aquele pai de dar tudo de mão beijada. Não, meu pai foi, hoje eu agradeço ele. Né? Hoje sempre quando eu tô no Brasil, e ele olha para mim e ele se emociona. Antigamente meu pai não se emocionava, né? Mas meu pai, hoje ele se emociona e ele fala nas palavras humildes dele, que ele fala, filho, que orgulho. Mas dentro do que você está me perguntando, o porquê, o que me levou a vir para cá, eu trabalhava nessa agência, só que, como eu estava de experiência, eu sempre ganhei muito pouco. E o meu pai tinha me ajudado a comprar uma CG, uma Titan CG 125. Tá? Na época, ela era conhecida como bala esquis, que o tanquinho dela era redondo. Depois você procura, você vê, tá? É o tanquinho redondo, o banquinho curtinho. E quando meu pai me deu a oportunidade de ter aquela moto ali, não era o que eu queria. O que eu queria... Você queria algo Eu queria a Range Rover das motos. E eu falei, não, pai. Não, porque você tem que me ajudar. E ele falou assim, não. Eu tô te dando... Eu lembro até hoje. Eu tô te dando a vara para você pescar. Detalhe pequeno. Você acabou de fazer uma dívida comigo. Então eu tô te ajudando a comprar, mas você vai ter que me pagar. Então, nesse momento, ele te ensinou um pouquinho sobre a disciplina, que é trabalhar para conquistar. Conquistar, entendeu? Essa é a mensagem. E meu pai, ele nunca foi na escola. Meu pai, ele foi até a primeira ou segunda série. Tá? Meu pai é muito bom de matemática. Sim. Né? Muito bom de matemática, mas não foi um cara que frequentou a escola, mas ele frequentou a escola da vida. Então, ele sabia o que ele estava fazendo naquele momento comigo.
naquele momento, doeu mais nele, talvez, do que em mim. Sim. Do que ele falar que não poderia, que eu queria algo e ele, não vou te dar. Que hoje em dia é muito pelo contrário, né? Uhum. Hoje em dia o filho tá mandando no pai, o filho hoje eu vejo situações que às vezes me dá medo. Medo, assim, de saber aonde vai parar, entendeu? Você tá certo. Aonde vai parar. Porque as crianças hoje estão sem limites. Mas não vamos fugir muito do nosso assunto. Então eu virei pro meu pai e falei, não, pai, eu quero uma Falcon. Que era literalmente um Honda Civic, para a galera poder entender. O meu pai me ajudou a comprar um Honda Civic velho, mas eu queria uma Range Rover. Mas era uma moto no Brasil, né? Para as pessoas puderem entender o meu nível, aonde eu queria. Aí eu lembro que meu pai virou para mim e falou assim, ó, sim, você tem uma grande oportunidade, entendeu? Tem um país chamado Estados Unidos, junta sua malinha, pega sua moto, vende e vai para lá. O teu pai te apresentou, então? O meu pai, o meu pai, ele falou, não, porque já que você quer algo assim, então você tem que buscar, você tem que correr atrás e ali está uma oportunidade, entendeu? Eu não vou te ajudar, já te dei a moto, de agora para frente é com você. Quantos anos você tinha, Saulo? Eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. Novinho, né? Não, tava na flor da idade, aí. 18 anos, adolescente já, entendeu? Já, sim. Eu lembro que meu pai teve um trabalhozinho, porque a gente, quando é adolescente, a gente acha que a gente é certo em tudo. Sim. Entendeu? Então, eu agradeço o meu pai, tanto meu pai quanto a minha mãe, pela forma que eles me criaram. Uhum. Eles foram muito top. Antigamente eu não via dessa forma, né? Com 18 anos de idade, eu falava, nossa, meu pai é foda, velho. Meu pai tá sacaneando, meu pai quer ver eu sofrer mesmo, acho que eu não precisava passar por isso. Não, mas ele tava me ensinando. Mas sabe, o interessante, Saulo, é que a gente pode observar que com o passar do tempo, a gente tem a maturidade, né? E quando a gente conquista essa maturidade, a gente começa a valorizar o ensinamento dos nossos pais. Então, nesse momento, eu quero deixar aqui o meu carinho para o meu pai, para minha mãe, que já não está mais aqui, mas para os pais também do Saulo e para todos os pais que com muita luta, né, e alguns pais mais firmes, mais dedicados a uma educação mesmo, criaram bons filhos que hoje, com uma maturidade, pode agradecer os pais. Então, um abraço a todos os pais nesse momento. Mas, sim, aí eu peguei e meu pai me falou isso. Interessante, né? Você abordar como eu cheguei aqui, né? Olha como Deus é tremendo. Eu me lembro uma vez que eu com 18 anos, meu pai já me tirou de casa. Uhum. Então, meu pai me deu um quarto. Tá, essa é forte. Forte, vou falar. Tá. Meu pai me deu um quartozinho fora da casa. Tá? Como eu te falei, meu pai sempre foi muito rigoroso. Uhum. Ele falou assim, você tem 18 anos de idade, você já tem aí, tá? Tá aqui o que eu pude te ajudar, entendeu? De hoje em diante, você não tá dentro de casa mais, você tá naquele... Meu pai sempre foi muito empreendedor. Né? Meu pai é um cara que hoje tem muitas propriedades, mas ele vem comprando essas propriedades há 40 anos atrás. Ele comprava um barracãozinho aqui, outro barracãozinho ali, outro barracãozinho aqui. Então, né, meu pai hoje, eu posso falar que meu pai deve ter talvez mais de 40 propriedades hoje no Brasil, e que ele não vende. Meu pai sempre foi um cara que comprou e nunca vendeu nada. Uhum. Comprou e nunca vendeu nada. Vendeu uma parte agora, ele vendeu, se eu não me engano, 25%. Ele chegou, conversou comigo, e meu pai veio da roça. Sim. Tá? Da fazenda. Meu pai tirava leite, cuidava de lavoura, café, plantação de arroz. Então, meu pai sempre foi label, né? Label, e ele, com um pouco de label, ele, mesmo sem estudo, ele comprou, se eu não me engano, 2 cavalos, essa é a história que ele conta para mim, e ele pegou e veio para a cidade e trocou o cavalo num lote, numa pequena propriedade, e pegou o outro cavalo que ele tinha e trocou em materiais e fez um pequeno comércio. Então, ele já tinha uma visão Meu pai sempre foi né? empreendedor, entendeu? Hoje eu entendo, meu pai foi
Pô, meu pai é top demais, sem estudo, sem nada. E você já relatando aqui que ele tem muitas propriedades, ele sempre comprou e nunca vendeu, Você ele é imagina. um excelente gestor disso, um bom administrador das propriedades. Entendeu? Exatamente. Hoje, meu pai tem propriedades lá que ele comprou por 1x e hoje, após 40 anos, ela vale 40x. Ele deu 1x. Vou falar dessa forma fica Sim, fácil o pessoal sim, entender claro. o que é um mercado imobiliário, né? Entendeu? Então, mesmo sem estudo, sem nada, ele sempre focou naquilo ali. Então, e meu pai fez o quê? Quando meu pai chegou na idade que ele tem hoje, meu pai está com 79 anos, vai para 80 anos, apesar de parecer que ele está com 50. Ele criou uma renda passiva muito forte. Meu Isso pai te viu inspirou? demais e me inspira, porque hoje eu estou com 42 anos de idade e antes disso eu nunca pensei em ter uma renda passiva. Não passa na cabeça do adolescente Não. em ter uma renda passiva, entendeu? Não existe, entendeu? Isso começa a brotar, entendeu? Depois ali dos 35, você vem chegando nos 40, aí você começa a entender que você está na hora de mudar o roteiro, né? Sim. Para que você possa ter uma vida confortável lá na frente. E eu me lembro, né? A pergunta que você fez, como que você chegou aqui? Eu querer essa moto, né? E meu pai não me deu possibilidade nenhuma de que iria me dar ela de forma alguma, eu teria que conquistar. Logo após meu pai me tirou de dentro de casa, eu fui morar nesse quarto, tá? História forte. Ali eu trabalhava muito pouco e meu pai começou a me dar contas para me pagar. Água, luz e um pequeno aluguel daquele quarto. Interessante que teu pai estava te preparando para uma América que você não conhecia. Que eu não conhecia. Miriam, exatamente. Interessante. Não, e eu tô impressionada com a visão do teu pai. Porque de fora, a gente consegue, vivenciando os Estados Unidos, você fala, como assim, né? Meu filho, com 18 anos, morando num quarto, separado da casa, sozinho, com responsabilidades financeiras. Sim, sim. E eu me lembro até hoje que teve um mês, né? Um período que eu achava que o meu pai era o pior cara do mundo. Sério. Eu, no teu lugar, acharia também. Meu pai tá de sacanagem comigo. Porra, velho, não. Meu pai tá... Não vou pagar a luz, não. Cheguei um dia, fui... Eu só tinha... Gente, literalmente, tá? Aqui, o meu quarto só tinha uma lâmpada. Sabe aquele fio? Que era barracão de telha, ternite, tá? Sim. Que era quente pra dedéu. Daquela telha ternite. Tinha o banheiro e o meu quarto. Ok. Tá? E uma cama, eu lembro dessa cama até hoje, que era uma cama de sucupira. Gente, eu não sei. Você não sabe o que é sucupira, né? Não. Sucupira é uma madeira de lei, uma madeira muito forte, uma madeira rígida, dura, entendeu? Então o pessoal usava, antigamente os móveis eram feitos muitos móveis eram feitos de sucupira e que duravam séculos, entendeu? Existem móveis de 300 anos atrás feitos por sucupira. Então, sucupira era uma madeira muito boa. Por que eu falo sucupira? Que era aquela madeira escurinha, aí tinha um colchãozinho, o colchãozinho era fininho assim, gente, ó. Tá? E um lençol só. Um dia que tirava para lavar, que minha mãe às vezes lavava escondido para mim, eu ficava dormindo sem. Eu lembro que eu desafiei o meu pai. Eu não vou pagar a luz, não. Não faz sentido. Quando eu fui acender a luz, a única lampinha, cadê a luz? Gente, aqui no escuro. Meu pai cortou a minha luz. Meu pai vai ver esse vídeo, meu pai vai rir demais. Ele vai lembrar disso. Ele cortou a minha luz, que é danado. Aí eu fui reclamar que na época, né, que a minha madrasta, né, porque eu falo madrasta para ela poder entender, quando eu sou filho único da minha mãe, quando eu nasci, infelizmente a minha mãe faleceu, tá? Essa é outra história. Aí meu pai cuidou, meu pai sempre cuidou de mim, meu pai assumiu a responsabilidade e ele fez a vida dele, assim. E meu pai cortou a luz. Emília, aquilo foi... Eu falei, não, meu pai não gosta de mim. Tô impressionada com o pai do Saulo, Velho, gente. meu pai não gosta de mim. Meu pai... E aquilo foi uma decepção grande pra mim, mas ali ele estava... Hoje eu agradeço. Sim. Aí eu fui questionar ele, falei, cadê o pagamento? Não tem dinheiro, não. Como é que você me deixa? Se você arrumar o dinheiro, eu vou ligar a sua luz. Sua luz, na época, era R$5.
R$ 5. Eu falei, não vou pagar, não, mas de pirraça. Eu falei, não, meu pai vai ligar essa luz. Ah, ligo. Enquanto eu não paguei, ele não ligou a luz. Quanto tempo demorou para pagar? Ah, logo na próxima semana eu já dei um jeito lá e Você ficou paguei. uma semana sem luz? Praticamente. Aquela época uma dificuldade, gente, entendeu? Eu lembro que eu tinha uma motinha assim, que eu ficava contando, né? Eu põe a gasolininha nela, bati no taxi, bum, que era vazio, né? Não tinha muito recurso. Ganhava muito pouco, entendeu? Sim. E como ganhando pouco, eu viria para os Estados Unidos. Meu pai falou, tem que ir para os Estados Unidos. Eu falei, como você vem para os Estados Unidos ganhando o que eu ganhava? Era uma coisa que estava assim, era um sonho que estava assim, muito distante. Mas eu sempre fui um cara muito amigo das pessoas. Eu sempre fui um amigo leal. Eu tenho um código de lealdade com os meus amigos. Hoje eu tenho amigo há 40 anos. Você tem noção? Sim, Saulo. Eu tenho amizade de 40 anos. Eu acho lindo essa palavra que você falou, porque eu utilizo muito essa palavra na minha vida, sabe? E eu costumo dizer assim, às vezes eu não vou ser uma amiga tão próxima, mas eu sou uma amiga leal. Se você pegar o telefone e se você precisar de mim, eu estou aqui. Talvez eu não esteja na tua casa todos os dias, você não vai estar na minha casa todos os dias, a gente não vai se falar todos os dias, mas você tem a minha lealdade. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Então, essa palavra, ela é uma palavra que ela está muito ligada a relacionamentos, que depois a gente vai bater um papo sobre isso, mas está ligada a relacionamentos. Então, quando você deseja bem uma pessoa, independente do relacionamento que você tenha com ela, essa palavra precisa estar no centro da mesa, porque é essa palavra que vai te trazer muitas possibilidades quando você tiver uma necessidade ou quando uma outra pessoa que você ama e tem apreço tem uma necessidade. E conta pra gente quem foi leal a você que te ajudou a fazer essa caminhada aí. Muito interessante, eu espero que eu vou fazer esse vídeo chegar até ela. Eu tenho uma amiga, né, que hoje ela mora aqui nos Estados Unidos, né? Ela veio primeiro do que eu, que é a Meena, a Marilene. Carinhosamente eu chamo ela de galinha branca, que ela é branquinha. Eu falo, nossa, Meena, você parece aquelas galinhas de granja branca. A gente tinha uma amizade tão linda. E era aquela amizade, assim, que hoje em dia, as pessoas estão num nível de não ter isso, sabe? De criar esse laço, entendeu? Hoje eu vejo isso muito nas pessoas. As pessoas querem aproximar da outra por algum interesse. Sim. Ou seja, eu vou fazer amizade por ter algum interesse em você. E naquela época, tá? Há 20 e tantos anos atrás, era o amor, era a amizade. Sim. Porque a única coisa que eu tinha para oferecer para ela era a minha amizade. E a Meena, ela sempre estudou, né? Ela formou em cosmetologia e ela mexia com estética. Então, naquela época, ela já tinha um jalequinho branco, a minha amiga. Então, a condição financeira dela era muito mais do que a minha, né? Mas a gente era amigo desde, né, do processo dela, né? Eu era criança, eu fui adolescente, convivendo ali, e toda vez que ela precisava de mim, eu estava ali para ela. Aí ela tinha, eu lembro que quando lançou a Honda Bis, a década, muito tempo. Velho, era o momento, a Honda Bis, que era o sonho de toda mulher ter Sim. uma Honda Bis. Sim. A danada da Meena vai lá e comprou uma novinha. Que legal. Ela comprou uma novinha, porque ela já ela é um pouco mais velha do que eu. Não estou falando que você é velha, viu, Meena? Ela é um pouco mais velha do que eu, então ela já veio de uma família bacana. Então eu conheci o irmão dela, que é onde a gente vai chegar no ponto que eu cheguei aqui. O irmão dela me pegou no colo. Eu era baby, né? Eu tinha 4, 5 anos de idade. O Geraldinho, que é o cara que me deu a oportunidade de estar aqui hoje, inclusive ele esteve aqui nos Estados Unidos semana retrasada. Eu fui ver ele. Sempre que ele vem, eu tiro ali algumas horas, um dia para poder sempre estar com ele e olhar para ele e dizer para ele muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui hoje e ser quem eu sou porque você acreditou em mim. Então, Saulo, como que foi isso? Como eu era muito amigo da Meena e ele, o Geraldinho, veio para os Estados Unidos quando eu era criança. Eu tinha, sei lá, talvez uns 8 anos de idade, quando o Geraldinho veio, 8 a 10. Então, o Geraldinho, ele sempre brincava comigo e tinha um carinho por mim. E ele veio para os Estados Unidos, né? Aí ele passou um período aqui, né, de quase 10 anos, né? Talvez 10. Quero calcular que quando ele foi no Brasil, eu tinha 18 anos. Eu saí do Brasil com
19 para 20, né? Então eu tinha 18 para 19. A Marilene, como a gente andava muito junto e tal, ela veio primeiro, né? Certo. Ela veio primeiro. Ela nunca perdeu o contato comigo. Ela sempre mandava, na época era o Orkut. Você lembra do Orkut? Lembro, opa. Nossa, Tô velha, né, Saulo? Eu sempre quando pergunto, você lembra do Orkut? Eu lembro, tá? Já passou dos 30, tá? Então, eu conversava com a menina pelo Orkut, né? Pelo Messages ali e tal. E ela falou comigo, Saulo, meu irmão pegou o documento e ele vai passear no Brasil e ele falou que quer te ver. Porque ele tinha um carinho muito grande por mim. E ele, não, eu quero lá ver o Saulo, como é que o Saulo tá. E a mensagem, quando a menina chegou aqui, qual que era a mensagem que ela passou para ele? O Saulo é meu amigo, leal. Sempre quando eu precisei dele, ele estava ali para mim. Apesar de muitas coisas que a menina viveu, de situações, decepções que ela teve na vida, eu sempre estive ali do lado dela, entendeu? E a gente saía junto, a gente era muito amigo, até hoje somos amigos. Então, a mensagem que ela passou para o irmão dela foi uma mensagem muito positiva a meu respeito. Então, quando você é de coração, o universo traz isso de volta para você. Sim. De muitas formas. Sim. Então, quando o irmão dela veio no Brasil, o irmão dela me procurou. Me procurou pela conduta que eu tive com a irmã dele. Pela história de vida que eu tive com a irmã dele, de amizade, sabe? De a mãe dele também, sempre quando precisava de uma coisa, estava ali. Vai fazer isso para mim, fazer aquilo para mim. Então, isso ele já veio já com uma imagem minha muito positiva. E quando ele chegou, eu lembro que a minha, não, meu irmão tá aí, quer te ver. Ele tá no lugar assim, assado, vai lá ver ele. E eu montei naquela motoquinha minha, e chegou lá, ele tava lá, um cara bonitão, sempre fala, Jorge, sempre foi muito bonitão. Eu falei, nossa, Jorge, você tá bonito demais, tá lindo, maravilhoso. Ele também chama de Man. E a gente começou uma amizade ali. Aí eu ia para um lugar com ele, ia para o outro, a gente passeou, a gente viajou, entendeu? Ele comprou a primeira caminhonete dele em São Paulo, daí a gente foi lá buscar esse carro com ele. Então, eu criei uma amizade com ele, sabe? Eu lembrava dele, não tão quanto ele lembrava de mim, mas ele já chegou me tratando com muito carinho, porque a mensagem que a mãe dele passava a meu respeito e que a irmã dele passou a meu respeito, ele ficou orgulhoso de saber que eu era aquela pessoa. E interessante, Saulo, é que você, ao receber ele, você foi imediatamente ao encontro. Sim. Então você valorizou o ato da sua amiga, falou, olha, meu irmão tá aí, vai lá naquele endereço e encontra ele. Isso é um diferencial muito grande. Hoje em dia, muitas pessoas não valorizam as pessoas. Então, a pessoa está falando assim, eu vou aí te ver ou eu vou aí te encontrar. Tem pessoas que dão inúmeras desculpas para não encontrar uma pessoa. Sim. E esse relacionamento que você pode construir e que muitas vezes eu ensino para o meu filho, nunca despreze uma pessoa, nunca despreze uma situação, porque lá na frente você não tem ideia do que isso pode trazer para o teu futuro. Então, aquele ensinamento de um pai que pega no pé, como eu pego no do Igor, é isso. Quando uma pessoa vai ao teu encontro, não meça esforços. Por quê? Porque isso vai te trazer um retorno. É uma grande lição que você traz pra gente, não só para nós adultos, mas para os jovens também que gostam de você, que curtem ouvir você na internet. Mas o Saulo não é só um bate-papo, pessoal. Além de histórias de vida, bater um papo com o Saulo é aprendizado. Então fica aqui mais uma lição pra gente, né? Quando alguém vai ao teu encontro, valorize isso, porque a pessoa valorizou a sua pessoa. E se você der importância, você não tem ideia de onde você pode chegar. Vamos ver onde o Saulo chegou aqui, ó. Vamos ver onde eu cheguei, tá? Criei uma amizade verdadeira, tá? Com ele, com o Geraldinho. Eu chamei ele carinhosamente chamei ele de Ventania. Ventania. Porque ele é meio doido, ele é lá de Rondônia. Ele é cowboy, ele trem, e ele é meio doido. Eu falo, nossa, Jorge, você é igual uma ventania, você chega derrubando tudo. E esse nickname, né, que a gente fala, esse apelido que eu coloquei nele, carinhosamente está até hoje. Quando o telefone toca, Ventania. Aí ele foi pro Brasil, a gente criou uma amizade, né? A gente começou uma amizade ali. Eu lembro que a gente foi em vários lugares e eu estava meio que por conta que ele precisasse de mim, né? Eu não tinha dinheiro para oferecer. Eu não tinha condição financeira para viver o que ele estava vivendo naquele momento, mas carinhosamente eu estava ali com ele. E ele sempre falava assim, man, se preocupa não, vamos tal lugar. Ele falou, man, eu não tenho condição de... Ele falou, não estou te perguntando,
eu estou te chamando você para ir comigo. Aí eu lembro, falei, não, mas esse lugar tem assim, sempre, não, vamos comigo. Ele me pegava e a gente ia, a gente fez uma amizade bacana, aí ele voltou para os Estados Unidos. E eu continuei no Brasil, naquela luta, né? O Brasil é luta. Meu Deus do céu.